Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, eu tenho um abrigo, eu resgato animais de rua, animais que estão em situação de risco, animais que foram abandonados. O meu trabalho é movido unicamente pelo amor, pela dedicação a esses seres tão especiais que sofrem abandonos, muitas vezes maus tratos. Aqui no abrigo, eu dou uma chance para eles. Eu ofereço abrigo, cuidados, alimentação e muito amor. Mas manter o abrigo funcionando é desafiador. Vocês sabem disso. Os custos com ração, cuidados com veterinário são muito altos. Como muitos sabem, eu complemento a alimentação deles com comida alternativa, com arroz, com... Gente, o que aparece aqui? Se alguém me traz um cesto de legumes, se alguém me traz um feijão, até feijão, sabe? Quando tem algumas coisas assim, alguém me traz feijão, alguns mercados eu recolho, sabe? Às vezes eles descartam feijão, talvez por estar vencido ou vencendo, feijão, verdura. Gente, qualquer coisa, tudo eu transformo em alimento. E eu cozinho, misturo com caldo de peixe. Eu moro numa área pesqueira e quando eu ganho peixe, eu cozinho no panelão lá no meio do tempo, na lenha. E eu complemento a alimentação com eles, para eles. Por isso eu faço um apelo para vocês. Eu preciso da sua ajuda para continuar salvando vidas. Qualquer contribuição, por menor que seja, faz uma grande diferença. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês passaram o ano novo, Natal? Como foi a comemoração? Foi bem? Por aqui tudo tranquilo. Gente, vamos fazer uma leitura do Benjamin hoje. E como vocês sabem, o Benjamin, ele não tem um texto bem definido. Ele tem picotes assim de notícias e traz links dentro de links. Você tem que usar muito seu discernimento nos textos dele. Às vezes eu acho que o Benjamin ele coloca umas coisas nada a ver pelo meio para confundir os desatentos e aquelas pessoas que não é para saber a verdade, né? Eu acho que ele traz as notícias assim meio em código, sabe? E aí a gente tem que usar o nosso discernimento para conseguir encontrar as pérolas na lama. Então, nessa leitura aqui dele, hoje, ele já chega aqui, chegando com uma foto de refrigerante. Pepsi, Coca, Coca Zero, Fanta, Sprite. Aí ele fala o seguinte: antes de iniciar, convidamos a leitura do artigo sobre a agenda por trás dos refrigerantes que foi publicado recentemente. Aí vamos ver aqui o que temos. Temos aqui Coca-Cola, Fanta, Sprite, Red Bull e etc. São bebidas satânicas. Vamos dar uma olhada aqui neste link. Estamos abrindo aqui o link. Eu sei que às vezes é meio cansativo fazer a leitura assim, mas é o que temos, né? Aí tá aqui. Esse artigo ficará, obviamente, no menu de saúde, alimentação, mas também no menu Matrix, controle mental, porque é uma das agendas de controle sobre os humanos. Antes da gente ir propriamente ao artigo, em 2019, publicamos um artigo importante sobre o aspartame.
Aí ele tem ó, é isso que eu digo para vocês. Agora, aí tem um artigo dentro do artigo da Coca. A gente já está dentro do artigo do Benjamin. Aí agora a gente já está entrando dentro do artigo da Coca, outro link, é um buraco de coelho. Vai entrando, vai entrando. Aqui diz o seguinte: o aspartame, o adoçante sintético causador de inúmeras doenças. Aspartame, veneno. Embora tenha sido banido 2 vezes pela FDA, o aspartame é atualmente encontrado em mais de 6.000 produtos em todo o mundo. Como o aspartame é 200 vezes mais doce do que o açúcar, é frequentemente usado em refrigerantes dietéticos, iogurtes de baixa caloria e outros alimentos e bebidas que querem reivindicar baixas calorias, enquanto ainda oferece um sabor doce. Infelizmente, o produto tem sido associado a graves problemas de saúde, incluindo danos cerebrais, que serão explicados mais adiante. A maioria da informação desse artigo provém do Wikileaks e os famosos e-mails de John Podesta. Muito se fala nesses e-mails, mas poucos sabem o que continha. Hoje deixamos mais um desses e-mails. Se você bebe Coca-Cola Zero, Light ou outros tipos de refrigerantes ou sumos sem açúcar e que contenham aspartame, é claramente um erro que lhe irá custar caro no futuro. A solução também não é beber refrigerante com açúcar. A solução é eliminar os refrigerantes da sua alimentação. No máximo, beba apenas em alguma festa de aniversário, acontecimento especial e etc. Se você é pai, mãe, também é de uma extrema irresponsabilidade continuar a permitir que seus filhos bebam refrigerante. Em muitos casos, trata-se de situação criminosa, porque se as pessoas sabem que o aspartame e o açúcar são um veneno, então tem de parar. Esse artigo é publicado porque a maioria da população ainda desconhece ou julga que alimentos sem açúcar e com aspartame não são nocivos, mas a verdade é que ainda são mais prejudiciais. Aí nesse artigo voltamos para o artigo da Coca, só dei uma pincelada lá para ver a questão do aspartame. Aí voltamos aqui para o artigo da Coca-Cola. Nesse artigo falamos como o aspartame, uma substância presente em 6.000 produtos, como afeta negativamente o ser humano. É um artigo extenso e como explica a aprovação polêmica do aspartame. Aí aqui tem uma foto de uma Coca-Cola, está escrito aqui, benefícios da Coca-Cola. Número 1, solta parafusos. Número 2, deixa as moedas brilhantes. Número 3, dá brilho a peças cromadas. Número 4, remove manchas do vaso sanitário. Número 5, elimina manchas de óleo no chão. Número 6, limpa panelas queimadas. Número 7, remove tinta. Número 8, limpa azulejos. Número 9, desentope pias e canalizações. Número 10, dá brilho aos vidros. Atualmente, quando pergunto qual é a pior bebida para consumirmos, a resposta por vezes tem sido Coca-Cola. Normalmente, respondo que a Coca-Cola é a segunda pior bebida. E as pessoas perguntam, mas tu não disse que era Coca-Cola? É verdade, mas as pessoas evoluíram e uma parte delas tem optado por Coca-Cola Zero. Portanto, a pior bebida atualmente é Coca-Cola Zero. Mas por quê? Pensemos por um pouco. Como é possível termos uma bebida com 0 calorias, 0 açúcares e ter sabor doce? Não é natural, certo? O tal aspartame e mais constituintes fazem parte. Então, vamos ao artigo que vai ter um spoiler no final com
as fontes. Esse artigo é de perguntas e respostas. Obviamente que quem responde não é um humano. É uma entrevista com alguém que não é humano. Aí começa o artigo aqui. Os donos atualmente da companhia Coca-Cola, quem são? 40% reptilianos e 10% dracos. E o que acontece aos nossos corpos após beber Coca-Cola? Resposta: energia negativa é absorvida, tipo lava negra viscosa, tipo o que é mostrado na série Stranger Things, ter corpos envolvidos em gosma negra, conforme já escrevi por diversas vezes. Abranda a respiração natural do nosso corpo. Essa situação permanece ainda muito tempo após o consumo. Impacta o intestino. O consumo regular prejudica o pensamento. Há uma dependência da Coca-Cola. Ela vicia. Aí, por que os humanos gostam tanto de Coca-Cola? Vocês gostam do sabor da energia. Qual sabor? Especifique. Resposta: começamos a trabalhar muito no sabor e aperfeiçoar. Nós trabalhamos no sabor desde 1856. Começamos a trabalhar devagar até atingir um objetivo. Pergunta: qual objetivo? Resposta: a manipulação do ser humano e o que eu já disse antes. Os jovens, a população é viciada em Coca-Cola e isso limita as suas capacidades. Cada vez mais temos consumo de refrigerantes. Há outras agendas contra os humanos. Peraí, é porque não tem aqui perguntas e respostas, tá tudo misturado, eu tenho que estar decifrando aqui. Aí ele faz uma pergunta: há outras agendas contra os humanos relacionadas com vocês? Resposta: cosméticos, loções, pó para bebês, talco para bebês. Na composição da bebida Coca-Cola, tem algum ingrediente que não seja oriundo da terra? Resposta: sim, um ingrediente. Eu não posso dizer mais do que isso, mas que é viciante. Cria o vício de beber Coca-Cola. Pergunta: qual é a diferença entre Pepsi e Coca-Cola? Resposta: são iguais. Apenas mudamos um sabor. E vocês pensam que é uma bebida diferente. Vocês humanos são tão fáceis de enganar. Pergunta: e as outras bebidas da companhia Coca-Cola, como a Sprite, a Fanta? Resposta: acabei de dizer, apenas mudamos o sabor. Muitos de vocês têm diferentes gostos. Temos de ter variedades para agradar vocês, conforme o gosto pessoal de cada um. Pergunta: mas é fácil para nós humanos não irmos nessa agenda? Basta bebermos água e já não estamos dependentes da companhia Coca-Cola? Resposta: é fácil, mas vocês humanos estão viciados. Pergunta: mas nós podemos nos livrar desse vício? Ainda temos livre-arbítrio? Resposta: poucos de vocês pensam assim. Pergunta: qual é a receita da Coca-Cola? Eu posso fazer em casa? Resposta: não, nenhum humano pode reproduzir sem a nossa ajuda. É nosso produto, não tem como replicar. Pergunta: por que querem diminuir a saúde da população? Por que querem prejudicar a saúde de quem bebe Coca-Cola? Resposta: a terra é nossa e não dos humanos. Só mais comida para nós. Um gosto ao ver os humanos perdendo a vida. As bebidas como Red Bull ou outras bebidas energéticas. Não, aí já é uma pergunta. As bebidas como Red Bull ou outras bebidas energéticas têm algo negativo? Resposta:
são uma versão multiplicada da Coca-Cola. Pergunta: a Coca-Cola ou outras bebidas têm o mesmo efeito em crianças ou adultos? Resposta: é mais perigoso em crianças. As crianças têm menos capacidade em fazer escolhas. Infelizmente, resposta: infelizmente, os pais poderiam ajudar, mas pelo contrário, são cúmplices e não passam de idiotas sem cérebro. Pergunta: qual é a diferença entre ser viciado em Coca-Cola ou ser um consumidor esporádico? E qual a diferença em que afeta? Resposta: ser viciado em Coca-Cola e beber regularmente, pelo menos uma vez por semana, esse é um viciado em Coca-Cola e a sua energia é nossa. O pH da Coca-Cola é muito ácido, portanto, extremamente prejudicial para a saúde. A obesidade é uma das sequelas. Obesidade leva a problemas de saúde, autoestima e etc. Em todo caso, isso acontece pelos humanos serem idiotas e não usarem o cérebro. Um consumidor esporádico é aquele que só bebe em ocasiões especiais, portanto, é pouco afetado pela nossa bebida. E aí está escrito fim da entrevista. Essa informação foi obtida através de regressão hipnótica, entrevistando essa entidade metafísica dona da Coca-Cola. Mas continua aqui. A Coca-Cola é uma bebida satânica? Resposta: os humanos usam apenas 2% da capacidade do cérebro. Se usassem um pouco mais, essa empresa Coca-Cola, que comercializa Coca-Cola, Fanta, Sprite, não teria o lugar de destaque que tem na nossa sociedade. Existem dezenas de agendas contra os humanos, onde não podemos fazer quase nada ou nada: chemtrails, implantes etéricos, vacinas, comidas processadas e etc. Mas no caso da Coca-Cola, é só mesmo a idiotice dos humanos é que permite esse flagelo, sendo que os países onde há o maior consumo é onde vemos cada vez mais a obesidade aumentar. O açúcar é o maior inimigo do ser humano, sendo que o próximo artigo de alimentação saúde será dedicado ao açúcar numa visão esotérica. E aí agora a gente começa com o artigo principal. Eu acho que o Benjamin colocou esse artigo da Coca-Cola por causa das festas de dezembro, de fim de ano. Enfim, só que o artigo só saiu dia 30 de dezembro. Talvez ele tenha colocado antes lá, né? Aí vamos começar aqui. A República dos Estados Unidos da América do Norte. Falir a corporação dos Estados Unidos e declarar a república, ou então tornarem-se escravos chineses. Essa é a escolha que os americanos e os povos do mundo enfrentam agora. Novas provas confirmam que a administração Biden era um governo controlado pela China. Isso significa que a atual liderança chinesa foi cúmplice da campanha global de tirar a vida de pessoas em massa pelos remédios de agulha, que começou em 2020, quando Biden foi instalado como um representante chinês. Tem uma foto de Joe Biden aqui voando para a China como o vice-presidente dos Estados Unidos, apresentando seu filho Hunter, Xi Jinping. Desce mais, tem mais foto, desce. Eu vou deixar o link do artigo para vocês verem as fotos. Essa é a situação atual. O objetivo era forçar todo o planeta a entrar numa prisão digital a céu aberto, onde o acesso aos alimentos e a outros bens essenciais à vida fosse controlado centralmente. Isso foi em 2019 com aquela doença, o objetivo era esse.
Essa é a situação atual na China. Um amigo que visitou recentemente o país disse que não podia usar cartões de créditos ocidentais, que não lhe era permitido pedir dinheiro digital chinês. A sua única alternativa era o dinheiro vivo, mas ninguém o aceitava. Isso significa que o povo chinês é agora controlado por pontuações de crédito social e pode ver o seu dinheiro cortado como castigo por qualquer forma de desobediência. A falsa panda Mia e o verdadeiro tirar a vida em massa com agulhas foram concebidos para impor esse sistema ao resto do mundo. Isso significa que o atual regime chinês do presidente Xi Jinping para baixo recorreu a tirar a vida em massa para tentar impor uma ditadura mundial de uma só China. A marca da besta. Isso foi feito em colaboração com seus mestres ocultos do grupo Octógono na Suíça. Os chineses pensam agora que são invencíveis. Acabaram de revelar um avião furtivo de sexta geração que parece pensar que lhes dá superioridade aérea sobre a Força Aérea dos Estados Unidos. Também revelaram navios de assalto anfíbios que, segundo eles, dão superioridade naval sobre os Estados Unidos, devido à sua capacidade de acomodar, transportar e lançar grandes drones de ataque. O que os chineses não se perceberam é que a Força Espacial dos Estados Unidos possui armas de energia dirigida, que pode transformar instantaneamente todas as principais áreas urbanas chinesas em poças de vidro fundido. Essas armas serão utilizadas a menos que os chineses aceitem um mundo policêntrico e desistam dos seus planos para dominar o planeta. Esse é o único aviso que receberão. Vejamos agora por que os Estados Unidos precisam declarar falência e anunciar uma nova república dos Estados Unidos da América do Norte. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e Elon Musk estão agora avisando que os Estados Unidos estão prestes a ir à falência. Yellen afirma que o governo federal atingirá o seu limite de endividamento já em 14 de janeiro, a menos que o Congresso tome medidas ou que o Tesouro implemente medidas extraordinárias para evitar o incumprimento. Isso levou alguns políticos a pedir o levantamento permanente do teto da dívida. O problema com essa ideia é a palavra dívida, porque tal proposta envolve a escravatura permanente da dívida para o povo americano. Essa dívida é controlada principalmente pelos comunistas chineses, pelos seus parceiros da máfia casariana. Os chineses gostaram desse acordo porque os seus escravos da dívida dos Estados Unidos continuaram a integrar segredos de Estado em troca de novos empréstimos. É isso que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que preside uma pequena e falida empresa de automóveis, está fazendo. Se o comandante em chefe Donald Trump anunciar que a dívida é nula e sem efeito, obrigará os chineses a negociar o fim do sistema babilônico de escravatura por dívida que lhes foi entregue pela MK em troca de proteção. Não se enganem, isso significará uma transição a frio. Esse escritório já passou por isso. Quando eu trabalhava para Forbes, só tinha que escrever 18 artigos por ano e recebia um salário chorudo todos os meses. Em troca, era obrigado a escrever pornografia empresarial e a obedecer ordens superiores. O resultado foi um estilo de vida preguiçoso, alienado e hedonista. Agora eu não tenho padrão e escrevo o equivalente a 100 artigos da Forbes por ano, para além de produzir livros e vídeos, a minha escolha. Além disso, tenho muito tempo livre. Os Estados Unidos e o Ocidente passarão por uma transição semelhante e conhecerão um renascimento
sem precedentes, assim que se libertarem da escravidão da dívida. Essa transição está sendo negociada com as benevolentes sociedades secretas asiáticas. Marco de Mauro, dos maçons P3, tem estado a negociar com uma dessas sociedades em nome do jubileu Nezara Gesara para a população. Essas são algumas fotos que nos enviaram para ilustrar o acordo alcançado. Falamos com o P3 sobre esse plano e eles concordaram com a necessidade de criar uma agência de planejamento futuro com pessoal meritocrático para gerir o jubileu e a transição para o novo sistema financeiro, Gesara Nezara. O problema continua a ser o fato de, apesar desse novo acordo, ainda não termos visto provas de que o ouro que supostamente o sustenta existe realmente. É por isso que precisamos encontrar coisas reais para apoiar o sistema. Isto está sendo negociado. Manteremos os leitores informados à medida que forem surgindo novos desenvolvimentos. Seja como for, o atual sistema americano não pode continuar. O analista financeiro Ed Dode diz que a administração Biden, Kamala, pediu emprestado enormes quantias de dinheiro à China para contratar enormes quantidades de pessoal do governo para entregar cerca de 15 milhões de imigrantes ilegais que vieram nos últimos 2 anos. Essa distribuição de dinheiro não produtivo era suposto fazer com que o regime fantoche chinês de Biden fosse reeleito. Sobre Trump, esse sumo de curto prazo está desaparecendo. De qualquer forma, não era sustentável. Os mercados de título estão se revoltando e isso não poderia ter continuado por muito mais tempo. Essa falsa economia está sendo acompanhada por um colapso geral da ordem social. Os incidentes de furto em lojas por ano nos Estados Unidos aumentaram 93% em comparação com os níveis anteriores à doença mundial. Os Estados Unidos têm a maior população prisional do mundo por uma margem muito ampla. Tem cerca de 5% da população mundial e 25% das pessoas presas no mundo. Os Estados Unidos também têm 770 mil pessoas sem abrigo. Trump deixa claro que vai substituir a decadente Corporação dos Estados Unidos pela República dos Estados Unidos da América do Norte. Na sua mensagem de Natal, ele escreveu: Feliz Natal para todos, incluindo para os maravilhosos soldados da China, que estão operando amorosamente, mas ilegalmente, o Canal do Panamá, onde perdemos 38 mil pessoas na sua construção há 110 anos. Certificando-se sempre de que os Estados Unidos colocam bilhões de dólares em dinheiro para reparações, mas não tem absolutamente nada a dizer sobre nada. Também ao governador Trudeau, do Canadá, cujos impostos dos cidadãos são demasiado elevados. Mas se o Canadá se tornasse o nosso 51º estado, os seus impostos seriam reduzidos em mais de 60%. E as suas empresas duplicariam imediatamente de tamanho e seriam protegidos militarmente como nenhum outro país do mundo. O mesmo se aplica ao povo da Groenlândia, que é necessário aos Estados Unidos por razões de segurança nacional e que quer que os Estados Unidos estejam lá, e nós estaremos. A única correção que eu tenho a fazer ao Trump é que os impostos seriam 100% mais baixos e não apenas 60%, se o governo retomasse o seu direito constitucional de controlar o dinheiro da nação. Fontes do Pentágono enviaram uma fotografia real de Trump com Melania, que mede 1,80. É provável que ela esteja usando salto. Não sabemos quando é que essa foto foi tirada, mas esse é o casal verdadeiro.
Reparem no tom azulado debaixo dos olhos dele e explicam que um tom azulado é devido ao ouro monoatômico que ele toma para se manter jovem. A mudança de regime também está chegando ao Reino Unido. O Partido Reformista de Nigel Farage tem agora mais membros do que o Partido Conservador. Isso acontece numa altura em que uma petição no Reino Unido para convocar eleições gerais tem mais de 3 milhões de assinaturas. Isso significa uma mudança completa de regime no mundo anglo-saxônico. O mesmo está acontecendo na Europa, onde se espera um enorme confronto a partir de 1º de janeiro. Talvez seja por isso que 2025 começa quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Como diz o presidente russo Vladimir Putin, o baile dos vampiros está acabando. Eles estão habituados a encher suas barrigas com carne de pessoas e os seus bolsos com dinheiro durante séculos, mas eles têm de perceber que o baile dos vampiros está acabando. Tudo está sendo revelado. O confronto entre a Rússia e a MK na Europa Ocidental vai começar dia 1º de janeiro, porque é nessa altura que a Ucrânia vai fechar os gasodutos que vão da Rússia para a Europa. Basicamente, Vladimir Zelensky quer arrastar a Polônia, a Moldávia e qualquer país da União Europeia para a guerra. Quer cortar os fornecimentos de gás à Europa e dizer: foram os russos, explicam fontes. Essa situação fez com que os preços do gás subissem na Europa, numa altura em que o frio do inverno começa. Essa situação está também provocando uma reação na Europa Ocidental. A Eslováquia, a principal vítima dessa medida, ameaçou cortar o fornecimento de eletricidade à Ucrânia se a rota russa de trânsito de gás for interrompida no final do ano. A alternativa é a destruição econômica no dia 12 de dezembro. Caracterizada por uma falta simultânea de vento e de sol no inverno, fez com que a produção alemã de eletricidade a partir da energia eólica e solar caísse para 1/3 da procura. Os elevados preços da eletricidade na Alemanha estão provocando o colapso de uma grande parte da orgulhosa indústria alemã. Só nos lembramos dos grandes nomes VW, BASF, Mercedes-Benz, mas cada grande empresa que desapareceu ou se reduz leva consigo uma miríade de pequenas e médias empresas que acabam entrando em colapso. A Alemanha vai a caminho de eleições gerais em 23 de fevereiro, onde os principais partidos prometem reverter a planejada eliminação progressiva dos veículos com motor de combustão, propor uma ambiciosa iniciativa de hidrogênio verde, bem como voltar a pôr em funcionamento as centrais atômicas fechadas da Alemanha. Não é de admirar que Elon Musk esteja apoiando o partido de extrema-direita alemã. Ele precisa continuar a forçar os alemães a comprar seus carros elétricos. Os europeus estão cansados de serem empobrecidos pela corrupção que envolve a Ucrânia. O regime de Kiev já não se preocupa em disfarçar os seus crimes. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky admitiu recentemente ter tentado subornar um dirigente político europeu. O seu comportamento corrupto foi testemunhado por vários outros funcionários da União Europeia, que permaneceram em silêncio perante o ato, o que mostra como a corrupção e o suborno são agora práticas comuns entre os políticos ocidentais. Zelensky afirmou recentemente que ofereceu dinheiro ao primeiro-ministro eslovaco Robert Fico durante uma reunião em Bruxelas.
Anteriormente, Fico tinha dito que rejeitou uma oferta de 500 milhões de euros de Zelensky em troca do apoio eslovaco à estrada da Ucrânia na NATO. Um exemplo de para onde foram os mais de 300 bilhões de dólares que os contribuintes americanos e europeus enviaram para a Ucrânia, o advogado da família de Klitschko, presidente da Câmara de Kiev, Sukharnov, foi preso quando aceitava um suborno de $1 milhão que aceitou para resolver questões relacionadas com a atribuição de uma parcela de terreno na Câmara Municipal de Kiev. O dinheiro estava embalado a vácuo, com $100 mil em cada pacote. É evidente que provém diretamente da ajuda americana. A Ucrânia é tão corrupta e falida que não esperamos que sobreviva ao confronto que se avizinha sobre os gasodutos. No sinal de como é corrupta, tem uma foto aqui de um tanque Abrams americano a caminho das fábricas russas para ser submetido à engenharia reversa. Fontes do Benjamin Fulford dizem que foram os ucranianos que venderam o tanque. A MK da Europa está cercando seus vagões em torno do grupo Bilderberg, agora aparentemente controlado pela família sueca Wallenberg. O antigo chefe da NATO, John Stolberg, foi nomeado o novo presidente do influente grupo Bilderberg, com um colega veterano do Bilderberg, o antigo primeiro-ministro holandês Mark Rutte, substituindo Stoltenberg na NATO. O bilionário ex-chefe da Google, Eric Schmidt, presidiu a recente Comissão de Segurança Nacional sobre IA e está agora ocupado com o lançamento de uma empresa de drones kamikazes destinada ao lucrativo mercado da Ucrânia. Entretanto, o riquíssimo industrial sueco Marcus Wallenberg é presidente do fabricante de produtos de defesa Saab, que registrou um aumento de 71% nas encomendas dos primeiros 9 meses de 2024, em grande parte devido à guerra com a Rússia. A família Wallenberg é convenientemente proprietária do local da próxima reunião de Bilderberg, o magnífico grande hotel que será isolado em meados de junho para o evento. É interessante notar a parte em que o Schmidt da Google vende drones kamikaze à Ucrânia, porque um avião no Azerbaijão foi abatido na semana passada por um drone ucraniano armado com metralhadoras, segundo fontes do Pentágono. Foi registrado também que um avião sul-coreano caiu, tirando a vida de 181 passageiros. Isso aconteceu depois que os coreanos terem destituído o presidente interino Han Duck-soo, apenas 2 semanas depois de terem destituído o presidente Yoon Suk-yeol. Isso faz me lembrar como George Bush pai ordenou que o voo 123 da Japan Airlines fosse abatido em 1985 para forçar o governo japonês a obedecer. É provável que a MK esteja tentando intimidar os coreanos para que se submetam. É tudo uma ação de retaguarda, porque a MK vai perder o controle da Coreia e do Japão, assim como da Europa. O outro país controlado pela MK que pode ter chegado ao fim é Israel. Esse artigo turco indica que a Turquia já está negociando com um novo regime naquele país. A segunda reunião do Conselho de Cooperação Econômica Turquia-Palestina teve lugar em Istambul na quinta-feira, durante a qual as delegações e os representantes comerciais dos 2 países se reuniram e assinaram um memorando de
entendimento. Depois vemos esse título: o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vai para o hospital para remover a próstata, disse o seu gabinete. Uma fonte do Mossad explica que se trata apenas de uma história para manter a rotação. Netanyahu já não está mais vivo, já foi de arrasta para cima. E aí eles vão dizer que ele morreu de complicação, de acordo com o comunicado de imprensa. Outro sinal de que o presidente turco Erdogan assumiu o controle da região é o fato da Turquia estar instalando bases navais nos portos estratégicos de Latáquia e Tartus. Essas duas cidades sírias, situadas no Mediterrâneo, acolheram durante vários anos bases navais e aéreas russas. O acordo de jurisdição marítima entre a Turquia e a Síria vai afetar todos os equilíbrios do Mediterrâneo Oriental, depois da Líbia e da Síria. Espera-se que continuemos com o Egito. Quando esses acordos forem assinados, a Turquia passará a ocupar um lugar de destaque no Mediterrâneo Oriental. Esses desenvolvimentos são motivos de grande preocupação para a Grécia, publicou o presidente turco Erdogan no X, antigo Twitter. A Turquia também está lutando contra as forças terroristas do ISIS, do Al-Qaeda, do Hamas, que representam a MK dentro de Israel e em toda a região. A partir de 2025, garantiremos a segurança para além das nossas fronteiras meridionais, em especial no que respeita à questão do terrorismo, e eliminaremos as ameaças que emanam dessas regiões, afirmou Erdogan. O presidente turco está determinado a aproximar os países. O presidente turco está determinado a aproximar o país dos objetivos do século da Turquia, em todos os domínios, incluindo a contribuição para o fim da guerra no norte. Parece também que o governo egípcio está prestes a cair nas mãos da Turquia. Os meios de comunicação social egípcios locais noticiam protestos devido à situação econômica, à supressão da liberdade e à corrupção do governo. É claro que os combates ainda não terminaram completamente. Um míssil israelita disparado contra a Síria provocou uma enorme explosão que causou um terremoto de magnitude 3. A monitoração ambiental radioativa da União Europeia detectou um aumento da radiação na Turquia e em Chipre, 20 horas após a intensa explosão, o que aponta para um pequeno ataque nuclear. O relatório diz que a arma foi disparada de um navio de guerra dos Estados Unidos, o que indica que Israel perdeu o controle do terreno. Foi provavelmente um tiro de despedida da MK. Isso significa que a Judéia está prestes a renascer e o templo a ser reconstruído. No entanto, antes que isso possa acontecer, é preciso lidar com os últimos resistentes da MK, especialmente na indústria farmacêutica. Continuam a construir fábricas de armas biológicas na África, continuam tentando tirar a vida de pessoas com remédios que têm agulhas. O tirador de vida em massa, Bill Gates, tem viajado pelo mundo em busca de proteção. Na semana passada, se ofereceu para transferir a sua organização criminosa para a China, mas foi recusado. Também pediu proteção a Larry Ellison, da Oracle, sem sucesso. Por isso, agora vai a Mar-a-Lago para se encontrar com o falso Donald Trump e pedir proteção aos maçons P2. Eles não serão capazes de proteger, nem que eles quisessem. O Kennedy Jr. expõe o chamado filantrocapitalismo de Gates, que explica a ele usar a filantropia para enriquecer.
É isso que ele tem feito repetidamente. Conseguiu controlar a Organização Mundial de Saúde para que essa imponha remédios em todo o mundo, e as empresas que fabricam esses remédios são propriedades de Gates. Muitas delas são seus principais acionistas. Ele fez a mesma coisa com a Revolução Verde. Conseguiu controlar as agências reguladoras dos países africanos e as obrigou a mudar a natureza da agricultura. Há 20 mil gerações de agricultores que cultivam culturas como o sorgo, banana da terra, yuca, aipim, mandioca e todas essas plantas para a subsistência. Ele disse: não, vamos transferi-los todos para essas monoculturas de milho transgênico e depois vamos trazer as empresas que ele possui, a Kraft, a Coca-Cola, a McDonald's, essas grandes empresas alimentares, empresas de processamento para comprarem esses produtos, e o negócio vai ser esse. E depois, claro, durante a doença em 2019, tudo isso foi encerrado, como resultado direto da política de Gates. Há 30 milhões de africanos que estão agora à beira da fome. As meninas que estavam recebendo os remédios promovidos por Gates aos 6 meses de idade tinham 10 vezes mais probabilidade de perder a vida no 6º mês seguinte do que as crianças que não a recebiam. Aí ele fala que não é apenas JFK Jr., Kennedy Jr., que está falando dos danos causados por esses remédios com agulha, mas o CDC agora está dizendo que houve casos suficientes de pessoas que sofreram AVC e etc, que eu não posso falar, vocês sabem. Completem pontinhos, pontinhos, pontinhos. Além de tentarem nos matar com esses pontinhos, pontinhos, com essas pontinhos, 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 as corporações controladas pela MK também têm envenenado deliberadamente o nosso abastecimento alimentar. O ativista Nat Friedman afirma: testamos 300 alimentos da Bay Area, para detectar químicos de plástico. Encontramos químicos de plástico em 86% de todos os alimentos, em 73% dos alimentos testados. Bisfenóis em 22% estão em todo lado. Detectamos talatos na maioria dos alimentos para bebês e nas vitaminas pré-natais. O eftalatos impedem que os órgãos de reprodução sexual se desenvolvam corretamente. Não se enganem, estão envenenando deliberadamente nós e aos nossos bebês. Olha só, gente, eu tenho um pensamento aqui, não sei se vocês já perceberam. É uma agenda, sim, mas estão tentando com todo jeito controle de natalidade, destruindo as famílias. Há um aumento de casos homossexuais. E eu tenho percebido, em muitas matérias que eu tenho lido, não é discriminação, não é nada, é só uma constatação. Eu tenho lido aqui que eles estão fazendo isso através de remédios, e agora eu estou vendo aqui, remédio que a gente não pode falar o nome, que são ASV, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Então, e aí eles estão, aqui o Benjamin está falando que eles foram encontrados nos alimentos para bebês e vitaminas pré-natais que as mães tomam, estando grávidas, eftalatos, que impedem os órgãos de reprodução sexual de se envolverem corretamente. Então, mais uma questão, né, para mudar a opção sexual das crianças, mexer com a estrutura, enfim, completem aí com o pensamento de vocês. A justiça muito esperada está chegando. O FBI tem na sua posse um enorme dossiê com mais de 200 pessoas que foram objeto de uma investigação criminal. Talvez venhamos a ver acusações criminais porque alguém no governo dos Estados Unidos
tem de ser responsabilidade pela doença mundial, diz David Asher, membro sênior do Hudson Institute e antigo chefe das investigações do Departamento de Estado sobre as origens da doença mundial, que começa com C, termina com D. Então, estão também em curso investigações sobre o rapto de pequenos pela MK. No último caso, as 160 pequenos resgatados da seita Levi Terror, na Guatemala, estão enfrentando uma nova e aterradora ameaça. Segundo consta, membros das seitas forçaram a entrada no complexo onde os pequenos estavam abrigados, raptando vários rapazes e moças, dispensando-os pelas ruas próximas. Apesar da operação de salvamento, os membros do Levi Terror continuam a permanecer perto do local, à espera de oportunidades para reclamar os menores para rituais abusivos. As autoridades enviaram agentes de apoio para proteger a área, mas a escalada da situação deixou a segurança dos pequenos por um fio. É preciso enviar forças especiais. As forças especiais também precisam ir atrás dos criminosos que estão usando guerra meteorológica contra nós. Essas pessoas estão agora dizendo que a queima de combustíveis fósseis vai causar uma tempestade ultra intensa de categoria 6 que vai atingir os Estados Unidos com ventos de 192 milhas por hora ou mais, uma subida da água no mar superior a 25 pés. Estão também alertando para uma erupção vulcânica maciça que irá desencadear o caos climático. Por outras palavras, a máfia das alterações climáticas da COP29 está tentando extorquir dinheiro, ameaçando usar a guerra meteorológica. Temos que prendê-los. Não precisamos perder mais o sono por causa de guerra climática. Talvez tenhamos coisas mais importantes a ponderar. Os informantes russos que foram nos contataram na semana passada para nos dizer que a tecnologia da energia geotérmica é uma das suas preocupações atuais. Dizem que a China está ocupada fazendo perfurações profundas na crosta terrestre para tentar aceder à energia geotérmica. Essa tem o potencial de fornecer energia quase gratuita e ilimitada a todo o planeta, condenando assim a irrelevância à indústria do petróleo e do gás, o pilar de poder da Rússia. Em particular, nos indicaram uma empresa chamada Quasi Energy, que utiliza tecnologia para derreter rochas e assim tornar possíveis os furos de 10 quilômetros de profundidade necessários para acender a essa energia. Transforma a paisagem energética e geopolítica, diz Carlos Araque, diretor executivo da Quasi Energy. É por isso que precisamos de uma agência de planejamento futuro para planejar transições desse tipo, de forma que todos fiquem satisfeitos. E finalmente, essa semana, registramos que a NASA foi apanhada mais uma vez como uma fraude. Publicaram uma fotografia dos astronautas que supostamente ficariam retidos na ISS após uma missão de 8 dias em junho, conseguindo de alguma forma levar chapéu do Papai Noel e decorações de Natal. Ora. De qualquer maneira, desejamos a todos um feliz e próspero ano novo de 2025. Então, eu fiz um resuminho aqui para ver se a gente consegue entender melhor. Vamos por tópicos aqui. A administração Biden, segundo o Benjamin, seria controlado pela China e a liderança chinesa teria participado de uma suposta campanha global de remédios, aqueles pontinhos com agulha, forçada entre 2020 e 2023, com intenções de implementar um sistema de controle digital global.
Biden e seu filho Hunter teriam se envolvido em acordos com o governo chinês, supostamente se beneficiando financeiramente e politicamente. Além disso, apresenta a China como um exemplo de controle social extremo, onde a população é governada por um sistema de crédito social, restringindo acesso financeiro e punindo desobediência. O destino dos Estados Unidos e do mundo estaria em jogo, enfrentando a escolha entre declarar uma república americana ou se submeter ao controle chinês. Crescente estabilidade política na Alemanha, na França, destacando o colapso dos governos nos dois países. Na Alemanha, a coalizão governamental se desfez, levando o país a se preparar para novas eleições, o que aumenta os desafios para a Europa, especialmente após a vitória de Trump. Também menciona a assinatura do acordo da Trinity House, que vincula a Alemanha, França, Reino Unido através de tratados bilaterais, refletindo mudanças significativas na política de defesa europeia. Ele também faz referência a Sarah Wagenknecht, uma política alemã conhecida por suas críticas à OTAN e às sanções contra a Rússia, defendendo uma maior autonomia europeia em relação aos Estados Unidos. Esses eventos indicam uma fase volátil na política da Europa, com potenciais implicações para a União Europeia. A OTAN aborda a crise energética e econômica na Alemanha, agravado por um período sem vento e sol no inverno, que reduziu dramaticamente a geração de energia renovável. Próximo tópico. Com eleições gerais marcadas para 23 de fevereiro, os partidos políticos estão propondo medidas como reverter a eliminação progressiva de veículos a combustão e investir em hidrogênio verde e reativar usinas nucleares. Ele também menciona o apoio de Elon Musk ao partido de extrema-direita. Além disso, tem críticas ao apoio ocidental à Ucrânia, com a observação de que o desejo de apoiar o país até uma vitória está diminuindo em diversas nações. Também faz uma referência controversa ao significado histórico do Hanukkah, ligado ao massacre dos judeus, assimilado à cultura grega. O Benjamin também denuncia a corrupção sistêmica envolvendo a Ucrânia, líderes ocidentais, e menciona que o presidente ucraniano Vladimir Zelensky admitiu publicamente ter tentado subornar o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico com 500 milhões de euros em troca do apoio e a entrada da Ucrânia na OTAN. Apesar disso, líderes da União Europeia têm silenciado sobre esses atos de corrupção. Também se aponta o desvio de fundos das ajudas financeiras enviadas à Ucrânia. Um caso específico envolve o advogado da família do prefeito de Kiev, preso por aceitar um suborno de $1 milhão. E, finalmente, o texto alega que a Ucrânia estaria vendendo equipamento militar ocidental, como tanques, aos russos para engenharia reversa, o que reforça a imagem de corrupção e falência do regime ucraniano em meio ao conflito e tensões crescentes na região. Ele também discute o controle da MK na Europa em relação ao grupo Bilderberg, agora sob a influência da família sueca Wallenberg. Jens Stoltenberg foi nomeado co-presidente do grupo, enquanto Mark Rutte o sucedeu na NATO. O Eric Schmidt, ex-chefe do Google, está lançando uma empresa de drones kamikaze para o mercado ucraniano, destacando o aumento nas encomendas, presidida por Mark Wallenberg, devido à guerra com a Rússia. Também mencionou
O incidente com o avião sul-coreano caiu, refletindo sobre possível manobra de intimidação política em comparação a eventos passados. Também aborda questões geopolíticas, acusações relacionadas a MK, presumivelmente uma referência a uma organização secreta. Argumenta que a MK estaria perdendo o controle sobre a Coreia, Japão e Israel. Cita uma reunião na Turquia, Palestina, como sinal de mudança em Israel. Menciona suposta morte do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Também discute a crescente influência da Turquia na região, com Erdogan estabelecendo bases navais na Síria, adotando uma postura agressiva contra grupos terroristas. Além disso, critica Bill Gates, acusando de manipular a Organização Mundial da Saúde para remover interesses corporativos, causar insegurança alimentar na África, enquanto busca a proteção de aliados influentes. Também reflete uma visão conspiratória sobre os poderes que moldam a política global e as suas implicações. Também fala sobre a derrubada do presidente da Coreia do Sul e supostos vínculos com a MK. Ainda fala sobre ataque militar israelense na Síria e seu possível uso de armas nucleares. E aí temos, a partir de 2025, o presidente turco Erdogan planeja garantir a segurança além das fronteiras meridionais da Turquia, focando especialmente na questão do terrorismo. Busca alinhar o país com objetivos do século da Turquia. Em contraste, Bill Gates é criticado pela sua suposta manipulação na Organização Mundial da Saúde. E aí também menciona preocupações sobre a contaminação dos alimentos. Enfim, e é isso, gente. Eu sei que o texto dele é bem extenso, controverso, tentei fazer o máximo, mastiguei tudo que eu pude aqui, vocês não têm noção. Quem conseguir entrar lá na página dele vai ver a zona que é, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Tô até com a garganta coçando. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.